Estamos aí há algumas semanas observando a vida de Jesus, observando o reino de Deus, a divindade de Jesus, o serviço da igreja, o chamado da igreja. E isso é muito precioso. Quando nós olhamos para Jesus, não tem erro, né, irmãos? Então nós vamos mais uma vez olhar para este evangelho, Evangelho de João, capítulo 12. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Amém? Leiamos a palavra do Senhor, vou ler, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, porque tivesse cuidado dos pobres, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Deus, a palavra do Senhor está diante de nós, palavra que é verdadeira, viva e eficaz. Tem misericórdia da nossa vida, fale conosco, que a minha boca, Deus, se cale, que eu possa ser um canal desobstruído do Senhor, para que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor chegue ao coração da sua igreja, assim como o Senhor já trouxe ao meu, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, certamente você já deve ter ouvido falar sobre relacionamentos tóxicos. Já ouviu falar sobre isso? Isso é um assunto que está em voga. Isso é um assunto muito do nosso tempo. E o que seria um relacionamento tóxico? É aquele relacionamento unilateral. É aquele relacionamento que pesa para uma das partes. O relacionamento tóxico é aquele relacionamento onde uma das pessoas que está se relacionando, ela se relaciona por interesse próprio. Ela se relaciona para ganhar alguma coisa em troca. E tem se falado muito sobre isso, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão individualistas. Depois que nós passamos pelo Covid, ou por aquele isolamento social, isso atenuou, isso aumentou. Porque as pessoas passaram a querer viver sozinhos. Mas nós somos pessoas que vivem em grupos. O Senhor nos fez, o ser humano é um tipo de gente que Deus fez para viver em grupo. Nós necessitamos uns dos outros e nós temos relacionamentos de diversas formas. No trabalho, na família, na igreja, na rua, na sociedade, de maneira geral. Mas como as pessoas estão vivendo de maneira tão individualista, muitas vezes os relacionamentos têm se tornado tóxicos, onde as pessoas buscam se relacionar com o outro para um benefício próprio, onde as pessoas buscam algum tipo de amizade para que elas possam ter algum proveito, mas quando há necessidade de dar alguma coisa, de fazer algo em troca, aí já não serve mais. É assim ou não é? Nós estamos vivendo assim ou não? Isso é uma verdade do nosso tempo. E é interessante porque, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Jesus, ele se relacionava com uma família, um relacionamento muito íntimo. Jesus tinha um relacionamento com uma família, que se você observar, não era a família de nenhum dos discípulos.
não era a família de nenhum dos 12. Jesus tinha uma família a qual ele se relacionava, um relacionamento de amizade, de intimidade, que Jesus tinha com essa família. Essa era a família de Lázaro. E eu quero chamar a sua atenção para esse contexto e para esse relacionamento que o Senhor Jesus tinha com Lázaro e com a sua família. Porque se você observar o verso 1, olha o que vai dizer no verso 1. Que dia era esse? Qual era o tempo em que esse texto está sendo escrito? Se você observar, o texto vai dizer que eram 6 dias antes da Páscoa. Ou seja, 6 dias antes de Jesus entregar a sua vida. 6 dias antes de Jesus morrer. Sabe aonde Jesus vai? Está na casa de Lázaro. Jesus fala assim: eu estou indo entregar minha vida. Meu plano já está para ser cumprido. Eu vou morrer pelos meus. Tudo vai se cumprir. Mas antes, eu vou dar uma passadinha ali na casa de um amigo meu. Vocês já leram esse texto com esse olhar? Vocês já repararam isso? Jesus está para entregar a vida. Jesus está indo para a cruz. Ele está a caminho de Jerusalém. E ele fala assim: mas eu tenho um amigão e eu não posso deixar de passar na casa dele para dar um abraço nele, ver ele. Jesus está dentro deste contexto. E ele vai então para a casa de Lázaro. E quando ele chega ali, é dado a ele um banquete. Uma ceia lhe é servida. E aqui nós então temos neste texto Lázaro e suas 2 irmãs agora aparecendo neste texto. E cada um aqui representando algo neste relacionamento com Jesus Cristo. Então nós temos aqui Marta, Lázaro e Maria. E é interessante que, por mais que eles representem individualmente algo nesse relacionamento com Jesus, o que eu quero trazer para você aqui hoje, eu quero falar sobre o relacionamento com Cristo. Nós precisamos olhar para os 3 e perceber como tem sido o nosso relacionamento com Cristo e como Cristo deve ser para nós neste relacionamento e como nós devemos servir a Ele nesse relacionamento. É uma via de mão dupla. Isso é relacionamento. E eu queria, sem demora, destacar a vida desses 3, Marta, Lázaro e Maria, neste relacionamento. E eu quero chamar a sua atenção primeiro para Marta, porque eles estão numa ceia, e agora o primeiro nome que aparece é o nome de Marta, e o texto vai dizer no verso 2 que Marta estava fazendo o quê? Marta estava servindo. Marta é a figura do serviço. Não se pode relacionar com Jesus Cristo sem servi-lo. Nós fomos chamados para servir a Jesus. E Marta é o símbolo do serviço. E é interessante porque nós precisamos olhar para a vida de Marta. E nós precisamos ir para Lucas capítulo 10. Porque em Lucas capítulo 10, principalmente no verso 40, Lucas capítulo 10, é o momento em que Jesus conhece aquela família. E Marta então recebe Jesus na sua casa. E quando Marta recebe Jesus na sua casa, o verso 40 de Lucas capítulo 10 vai dizer que Marta andava agitada de um lado para o outro, preocupada com muitos serviços. Mas observe que Marta, naquele tempo, naquele relato de Lucas capítulo 10, Marta ainda não tinha um relacionamento saudável com Jesus. Ela ainda não tinha intimidade com Jesus. Ela ainda não o adorava. Marta estava preocupada em servir a Jesus por uma visão totalmente particular. Eu estou aqui servindo as pessoas que eu convidei para vir na minha casa. Ela estava muito agitada em oferecer os seus serviços. Ela não estava preocupada com Jesus, mas o que as pessoas talvez iriam pensar dela, porque nos costumes judeus, a recepção de alguém era uma coisa muito importante. Você receber alguém na sua casa, o fato de você ter uma bacia para lavar os pés das pessoas que entravam na sua casa, assentar à mesa com as pessoas, com os amigos, aquilo era um ato muito importante. E Marta estava recebendo Jesus, Marta estava recebendo uma comitiva, e Marta estava preocupada em como ela seria vista. E Marta ainda vai instigar a Jesus. Em Lucas capítulo 10, Marta vai dizer assim: Jesus, o Senhor não se importa? Olha o que Marta vai falar com Jesus. O Senhor não se importa que eu sirva sozinha? O Senhor não vai mandar Maria vir me ajudar, não?
O propósito de Marta, ele ainda estava no lugar errado, lá em Lucas capítulo 10. Ela estava fazendo, estava servindo, mas o coração dela não estava em Jesus. E ela diz assim: Jesus, aqui ó, pede Maria para levantar daí, manda ela vir me ajudar aqui, oi. O senhor não se importa com isso? Qual foi a resposta de Jesus para Marta, irmão? Ô Marta, você está muito agitada. Maria escolheu qual parte? A melhor parte. Jesus vai dar uma resposta para ela que vai dizer assim: olha, o que você está fazendo nesse momento não tá nem me agradando muito. Você está muito agitada. Calma. Mas sabe o que acontece com Marta? Marta, então, ela tem um encontro com Jesus, e ela conhece Jesus, e naquele dia ela conheceu Jesus, e Jesus mostrou que Maria tinha escolhido a melhor parte, porque Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Então, quando você vai olhar a história de Marta, e você voltar a sua Bíblia um pouquinho aí, no capítulo 11 de João, você vai perceber, no verso 27, quando Lázaro morreu, e eles estão atrás de Jesus, e Jesus se encontra agora com Marta. Marta sempre ainda muito eufórica, né? Marta sempre muito enérgica, muito frenética, vai correndo atrás de Jesus, e ela já fala com Jesus, e Jesus fala com ela: Senhor, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta, calma. E ela vai dizer: sim, Senhor. Olha o que ela diz no verso 7, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Essa Marta é outra mulher. Essa Marta agora, ela sabe a quem ela vai servir. E é interessante porque quando nós chegamos no capítulo 12, o que se relata de Marta é que Marta está apenas servindo. Agora Marta não está questionando mais a Jesus, porque Maria está onde? Aqui em João capítulo 12. Maria continua aos pés de Jesus. E agora com uma profundidade muito maior. Mas Marta não está mais preocupada que Maria esteja aos pés de Jesus, porque Marta agora descobriu que ela pode servir a Jesus. Marta descobriu que o seu serviço é para Jesus. E ela faz isso reconhecendo que esse Jesus não é só um profeta, que esse Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo. Então, ao servir Jesus neste momento, Jesus já se preparando para a sua morte, já se preparando para a cruz, a caminho de Jerusalém, ela agora o serve, sabendo que esse é o Filho de Deus. E aqui eu quero trazer um desafio para mim e para você desde já. A quem você tem servido e como você tem servido? Nós encontramos uma sociedade muito agitada. Nós estamos com uma sociedade extremamente agitada, correndo de um lado para o outro. Nós estamos com uma sociedade que, de alguma maneira, tem pensado estar servindo a Jesus com todo o seu agito, com todas as suas programações, com todas as suas tecnologias, com todas as suas propostas. Mas será que você tem servido a Jesus, reconhecendo que este é o Filho de Deus? Vou dizer para você aqui, como você pode descobrir isso? Em primeiro lugar, se você serve a Jesus, o serviço de Marta no capítulo 12 de João, você não estará preocupado se outros fazem o que você está fazendo. Essa é uma lição muito importante para você verificar se você tem servido a Jesus ou não. Nós temos um problema, irmãos. Às vezes nós servimos a Jesus, mas nós servimos naquela agitação de querer o reconhecimento, de querer fazer as coisas para que Jesus olhe e veja o que nós estamos fazendo, e muitas vezes nós estamos como a Marta de Lucas 10. Nós estamos querendo que o outro também faça, nós estamos querendo que o outro venha do mesmo jeito que a gente, nós queremos que o outro também tenha as mesmas atividades que a gente, nós queremos exigir do outro que esteja na mesma posição que a gente, mas você está fazendo por quê? Porque você está servindo a Jesus ou porque você quer que o outro também faça como você? Ou você quer o reconhecimento, ou você quer que as pessoas te ajudem a fazer alguma coisa? A Marta de João 12 é uma Marta que serve a Jesus, independente do que Maria faz, independente do que Lázaro faz, porque cada um está aqui numa posição. Cada um está fazendo alguma coisa. Você vai saber se você está servindo a Jesus de fato,
se o que você tem feito tem sido feito com paz ou com agito. Nós temos muitas pessoas servindo muito agitadas. Nós temos muitas pessoas muito preocupadas. E nós estamos preocupados com o que nós vamos fazer amanhã, com o que nós vamos fazer semana que vem, com o que nós vamos fazer no mês que vem, com o que nós vamos fazer no ano que vem. E sabe o que nós estamos deixando de fazer? Servir ao Senhor agora. O desafio para mim e para você hoje, em primeiro lugar, um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Um relacionamento real com Jesus Cristo, um relacionamento não tóxico com Jesus Cristo, requer de você serviço, mas um serviço consciente de quem você está servindo, que você está servindo a Jesus, o Filho de Deus, e você não faz isso querendo que o outro faça também, porque você faz porque você está servindo a Ele, não importa o que os outros fazem, não importa o que os outros digam, não importa o que aconteça à sua volta, você faz porque você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você o serve. É um desafio para nós, irmãos, e você faz com muita calma, com sobriedade. Você não anda agitado para lá e para cá. Nós estamos precisando acalmar o coração. Nós estamos precisando centrar nas coisas que precisamos fazer dia após dia, para servir a Jesus, como a Marta de João 12, e não a Marta de Lucas 10. Mas, em segundo lugar, nós temos aqui Lázaro. Então, enquanto Marta representa o serviço, Lázaro vai representar a intimidade com Jesus. E como que nós podemos discernir isso aqui? Observe mais uma vez, Lázaro não era um dos 12. E quando nós falamos de Jesus e falamos de relacionamento com Jesus, você já deve ter ouvido isso da boca de muitos pastores, e a gente costuma dizer assim, porque Jesus, ele tinha um seu ciclo de relacionamento. Jesus tinha os 70, Jesus tinha os 12 discípulos, nos 12 discípulos Jesus tinha quem mais chegado? Quantos? A dica. 3, a dica. Jesus tinha 3 mais chegados. Quem que eram os 3 mais chegados? Tá meio fraco aí, hein? Vamos estudar a Bíblia, gente. Jesus tinha 3 mais chegados, Pedro, Tiago, João. Quem era o chegadão de Jesus? João. Mas vou te contar um negócio. Sabe quem era o ser humano chegadão de Jesus mesmo? Era Lázaro. Lázaro era o amigão de Jesus. João era o discípulo dele, discípulo amado. Mas Lázaro era o seu amigo. E a gente consegue observar na morte de Lázaro. O capítulo anterior vai relatar a morte de Lázaro. E é interessante porque a notícia chega até Jesus, e Jesus está calmo, tranquilo, e ele sabe que este acontecimento é para que o nome dele seja glorificado, e ele vai com muita calma até a casa de Lázaro, até a casa de Marta e de Maria, mas ele chega lá, e então as suas irmãs, as irmãs de Lázaro, levam Jesus até o sepulcro. E chega lá, o que acontece com Jesus? É o menor versículo da Bíblia. Você sabia disso? Qual que é o menor versículo da Bíblia? E Jesus chorou. Jesus chorou. Verso 35. São 2 palavras apenas. Jesus demonstrou aqui o seu grande amor. Se você observar no verso 5 do capítulo 11, o texto diz assim, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Se nós podemos dizer que alguém era íntimo de Jesus, se nós podemos dizer que Jesus amava alguém e amou alguém nessa terra, não é João. João pode ser o segundo. João pode vir depois. Mas era Lázaro. E Jesus chorou. E sabe o que acontece? Verso 36 do capítulo 11. As pessoas que estavam em volta disseram assim, olha, vede quanto o amava.
E é interessante porque quando nós chegamos no capítulo 12, Lázaro está à mesa com Jesus. E na semana passada eu falei sobre Lucas capítulo 13. E no verso 16, nós vimos aqueles que questionaram a Jesus, porque quando nós falamos lá em Lucas da porta estreita, e Jesus vai questionar aquelas pessoas, Jesus fala assim, olha, muitos vão querer, vão chegar lá, a porta vai estar fechada, eu não vou reconhecer vocês, muitos vão dizer assim, olha, Senhor, mas nós estivemos à mesa com o Senhor, Senhor, nós ouvimos os seus ensinamentos, lá em Lucas 13, capítulo 16, capítulo 26, você vai perceber o seguinte, que Lázaro ele estava à mesa, e estar à mesa era um lugar de intimidade. Mas quando nós olhamos lá para Lucas, no capítulo 13, você vai perceber o seguinte, como eu disse aqui na semana passada, muitas pessoas participaram daquele momento da multiplicação dos pães, e as pessoas talvez tenham dito assim, Senhor, mas nós comemos com o Senhor, quando o Senhor multiplicou pães. Senhor, nós ouvimos o Senhor falar conosco, porque o Senhor nos ensinou, e o Senhor ensinava as pessoas enquanto caminhava com elas. E Jesus disse para aquelas pessoas assim, eu não conheço vocês. Vocês não são íntimos meus, eu não sei quem vocês são. Mas quando nós olhamos para esse texto, quando nós chegamos no capítulo 12, tem uma coisa que nos intriga um pouco mais. Porque não só Lázaro estava na mesa com Jesus, mas tinha alguém aqui que estava na mesa com Jesus e que faz parte daqueles que Jesus vai dizer assim, olha, eu não conheço vocês. Sabe quem é? Quem que está aí no texto que estava sentado na mesa com Jesus? É Judas. Tinha um discípulo de Jesus sentado na mesa com ele. Mas olha que interessante, porque quando você vai ver o relato de Judas, o texto é claro, que Judas era aquele que estava para traí-lo. Judas estava sentado na mesa com um propósito. Judas era o filho da perdição, que foi colocado por Deus na mesa, com o propósito de entregar Jesus. Não é porque ele tinha intimidade com Jesus, não. Judas era um perverso, Judas era um ladrão, Judas era um aproveitador. O relacionamento de Judas com Jesus era um relacionamento tóxico. Judas não tinha nenhum respeito por Jesus. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas Lázaro é aquele que estava à mesa. E quando nós olhamos para o texto, e o texto traz essa expressão de Lázaro sendo aquele que estava à mesa com Jesus, nós olhamos para um caráter de intimidade. E relacionamento com Jesus Cristo, meu irmão, ele que requer serviço. Mas ele também requer intimidade. Se você não tem intimidade com Jesus, você vai servir como a Marta de Lucas 10. Sempre agitado, sempre achando que os seus afazeres vão agradar Jesus. E sempre que você estiver fazendo alguma coisa com esse pensamento, Jesus vai virar para você e falar assim, ô meu irmão, você escolheu a pior parte, porque a melhor parte é estar quieto aos meus pés. A melhor parte é me servir sabendo quem eu sou, com tranquilidade, com paz. E para que você sirva ao Senhor com paz, com tranquilidade, você precisa de intimidade com Ele. Você precisa sentar à mesa com Ele. Assentar à mesa é aquele momento da conversa gostosa, sadia. Não é assim? Quando você senta na mesa, quando você põe um prato de comida, quando você põe uma mesa de café, o que você faz com as pessoas que estão na mesa? Você conversa. E como que é a nossa conversa com Deus? É oração, é leitura bíblica, é comunhão, irmãos. Lázaro vai representar aquele que tinha intimidade. A pergunta que eu faço para você hoje, como tem sido o seu relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade? Ou o seu relacionamento é aquele que você pensa estar comendo com Jesus? Aquele relacionamento que você pensa estar sendo ensinado por Jesus? Porque Judas participou dos ensinamentos de Jesus. Judas ouviu todos eles. Judas caminhou com Jesus nos seus 3 anos de ministério. E Judas ainda assim, era aquele separado para traí-lo. Era o filho da perdição,
que no dia do juízo final, o Senhor olhará para Judas e vai dizer para ele assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Como tem sido sua intimidade com Deus? Como tem sido sua intimidade com Jesus Cristo? Intimidade com Jesus requer conhecimento. Sabe quando você diz que tem intimidade com alguém? Quando você conhece alguém profundamente. Isso é intimidade. Sabe por que que o marido e a mulher usa esse nome? O marido e a mulher têm que ter o quê um com o outro? Intimidade. Não é isso? O que é intimidade? É conhecer profundamente um ao outro. Você conhece Jesus profundamente. Você pode dizer que você tem tido intimidade com Jesus. Para nós dizermos que nós nos relacionamos com Jesus, nós precisamos primeiro servi-lo e ter intimidade com ele. Mas em terceiro lugar, agora vem Maria. E Maria, ela é o símbolo da adoração. Maria é o símbolo da entrega. Maria é o símbolo da devoção. Um relacionamento com Jesus, então ele é baseado em serviço, em intimidade e adoração, em devoção. E olha o que o texto vai dizer. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Algo muito interessante que eu não me lembro agora quem foi o comentarista que disse, mas que me marcou, foi a respeito daquele perfume que foi derramado, ter tomado o ambiente da casa. Aquele perfume que foi derramado, ter impregnado em Maria. E quando Maria sai, talvez quantos dias Maria ficou exalando aquele perfume. E por isso, quando nós olhamos para o cristão, para o servo de Deus, nós dizemos que ele tem que exalar o bom perfume de quem? De Cristo. É esse perfume aqui. Foi derramado sobre Jesus. E Maria agora estava com aquele aroma. Maria, mais uma vez, estava aos pés de Jesus. Irmão, como que Maria gostava de se lançar aos pés de Jesus? Quando Jesus chegou, no capítulo 11, e ela precisava encontrar com Jesus, lá no verso 32, olha o que Maria fez. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aonde? Aos seus pés. Maria amava estar aos pés de Jesus. Maria não perdia a oportunidade de se prostrar diante de Jesus. Um relacionamento com Jesus não pode acontecer se não houver adoração a Jesus. Maria é este símbolo, o símbolo da adoração. Ela se derrama, ela entrega, e é interessante, um outro fato interessante que nós precisamos observar nesse texto, é que ela tinha aos seus cuidados um perfume que custava, naquela época, 1 ano de trabalho. E se você observar, o seu irmão Lázaro havia morrido há não muito tempo. E Lázaro foi sepultado. E como é de costume, como é a regra dos judeus, Lázaro também deveria ter sido embalsamado, perfumado. Mas olha que interessante, dá a entender, porque esse era o preço, esse era o valor de 1 ano de trabalho, que Maria tinha aquilo guardadinho com ela. Maria tinha algo precioso, algo que lhe custava 1 ano de trabalho, e ela guardou aquilo, e mesmo quando o seu irmão morreu, ela não usou, talvez ela tenha usado outra coisa, talvez eles tenham feito de outra maneira, cumpriram com aquilo que eles deviam fazer, mas aquilo que era para Jesus estava com ela, guardado. E eu quero trazer uma lição muito importante para você, porque a adoração a Jesus, ela custa um preço alto para nós.
Eu tenho dito isso, semana passada eu disse que nós precisamos servir ao Senhor, e esse serviço, ele vem com uma coragem, que vem um sofrimento, é sofrer por Jesus, é agonizar, é agonia por Cristo. O Evangelho é assim, nós sofremos pelo Evangelho, e esse sofrimento é gostoso, ele é satisfatório, porque ele tem um preço, que foi pago, para que nós possamos então viver essa agonia com um resultado precioso que é a glória. Então olha o que Maria fez. Maria deu aquilo que era um valor alto, e ela então derrama aquilo sobre Jesus. A sua adoração. Estar aos pés de Jesus. Então observe comigo. Relacionamento com Jesus requer, repita comigo, em primeiro lugar, serviço. Intimidade, adoração. Pode dizer de novo? Relacionamento com Jesus requer serviço, intimidade, adoração. Adorar ao Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre a adoração. Sobre esse ato de você, algo que lhe custe ser entregue a Jesus. Você sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? O inimigo vai se levantar contra você. Quando você começar a adorar a Jesus, quando você começar a entregar a Jesus aquilo que lhe custa, quando você começar a entregar a Jesus, não só aquilo que te resta, aquilo que te sobra, mas quando você começar a entregar para Jesus aquilo que é mais precioso, as primícias, aquilo que você tem a oferecer em primeiro lugar, aquilo que é o melhor, quando você começar a fazer isso, o diabo vai se levantar, o inimigo vai se levantar para te questionar. E o que tem me intrigado é que as pessoas têm se acomodado com uma adoração fajuta. E o inimigo nem precisa se levantar. Vai se levantar por quê, irmão? Porque a igreja do século 21, não em sua totalidade, mas em uma grande maioria, tem oferecido aquilo que é de pior. Mas quando você vê alguém oferecendo o melhor, quando você vê alguém se doando, quando você vê alguém entregando a Jesus aquilo que lhe custa, o inimigo se levanta. Então Judas vem, se levanta aqui, ele diz assim, aqui, o que está acontecendo? Que é isso? Marta não fala mais nada. Marta agora serve a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Mas o discípulo agora está ali questionando, falando assim, o que é isso, Jesus? Tem muito dinheiro nesse negócio aí. Sabe como é que é o nome disso? Avareza. Tem muito dinheiro nesse negócio aí. Ele começa a questionar a adoração de Maria. Ele começa a pôr em xeque a adoração de Maria. Judas começa a colocar Jesus em questão. E é interessante porque a primeira coisa que Judas faz é não reconhecer a glória de Jesus, o valor de Jesus. Porque quando você oferece o seu culto ao Senhor, quando você oferece a sua vida ao Senhor, quando você dá o que é melhor para o Senhor, você entende que Jesus é o bem mais precioso que você tem. Judas não tinha. Jesus não valia nada para Judas. Jesus não era ninguém para Judas. Jesus era aquele que Judas olhou e falou assim, que é isso? Tem muito dinheiro aí. Aí ele usa uma falsa estratégia aqui, uma estratégia bem maligna. E ele diz assim, podia ter pegado esse dinheiro e ter feito o quê, irmãos? Vamos ajudar os pobres. Vamos fazer outras causas com esse dinheiro. Olha a malignidade. Mas o texto não nos deixa enganado. Porque quando você olha o verso 6 diz assim, olha, isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres. Judas não falou aquilo porque Judas queria realmente ajudar os pobres. Judas não falou aquilo porque ele tinha uma preocupação com as pessoas que estavam em volta. Mentira! Judas falou aquilo porque ele era um ladrão. Judas falou aquilo porque ele era um ganancioso.
O relacionamento de Judas com Jesus era um relacionamento unilateral, era um relacionamento onde ele queria os benefícios daquilo que Jesus podia dar. Mas ele não tinha nada para oferecer para Jesus. Ele não servia a Jesus, ele não tinha intimidade com Jesus e muito menos adorava a Jesus, porque quando alguém adorou a Jesus, quando alguém se prostrou diante de Jesus, quando alguém ofereceu aquilo que era o melhor para Jesus, ele questionou na hora. Cuidado, irmão. Às vezes nós olhamos para pessoas que têm se doado, às vezes nós olhamos para as pessoas que têm se disponibilizado, e nós começamos a questionar, por quê, para quê, que é isso? E aí eu vou dizer uma outra coisa para você, talvez você ainda não tenha sido questionado, cuidado, cuidado, porque Maria foi. E pode ser que você ainda não tenha sido questionado, porque você não tem oferecido o seu melhor para o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Talvez o seu coração ainda tenha sido avarento. Talvez você tenha pensado só em você. Talvez você tenha visto a sua casa, os seus bens, os seus recursos, o seu tempo. Porque eu fico imaginando, Maria levou tempo para que ela pudesse adquirir aquele recurso. Quando nós observamos os comentaristas dizendo que aquilo era o salário de um ano, é como se Maria tivesse passado um tempo e guardando aquilo e preparando aquilo para o dia certo. O questionamento de Judas, ele mostra que, por que Maria fez isso? Já que ela queria fazer alguma coisa, ajudasse aos pobres. Ele colocou Jesus como alguém que não valia um ano de salário. A minha pergunta para você hoje, Jesus é o que para você hoje? Quanto Jesus vale para você, meu irmão? Jesus conta uma certa parábola, que um homem estava no campo e ele encontrou um tesouro. Esse tesouro representa o reino. Sabe o que esse homem fez, irmãos? Esse homem foi lá e vendeu tudo que ele tinha para vir e adquirir este terreno que tinha aquele tesouro. Aquela história, ela é contada para dizer assim para a gente, Jesus é o bem mais precioso que nós temos. O reino de Deus, ele é melhor e mais valioso do que qualquer coisa que você tenha nessa terra, meu irmão. Qualquer coisa. Aquele homem, ele vende tudo, e eu fico imaginando assim, né? Você vai comprar um terreno não tem nada, né? Só tem a terra. Aquele homem sabia que tinha algo precioso ali, ele vende tudo que ele tinha. Quando eu penso em vender tudo, eu imagino que ele se dispôs de tudo. E aí eu fico imaginando a mulher daquele homem, ô marido, você é doido? Você tem problema? Nós vamos morar onde, marido? Mas só tem uma terra aqui, marido. O que nós vamos fazer? Aquele homem fez, porque ele sabia que o que tinha naquela terra valia passar até dias debaixo de sol e chuva. Aquele homem, junto com a sua mulher, com a sua família, eles podiam ficar um ano ali, ó, só à luz do sol e da lua, porque ele sabia que o que ele tinha nesse terreno era muito melhor do que qualquer coisa que ele possuía. Jesus é esse bem, irmãos. Você deixa tudo por Jesus? Você tem entregado tudo por Jesus? Eu queria que você pensasse nisso. A nossa adoração, ela só vai ser colocada em xeque quando nós verdadeiramente adorarmos a Jesus com aquilo que nós temos de melhor. Para de oferecer para Jesus só o restinho. Para de oferecer para Jesus aquilo que você acha que vale. Quanto Jesus vale para você? Qual é o valor do reino para você?
Nós cantamos aqui, deixa o reino vir, deixa o reino vir, vem para o meu coração, vem para o meu coração. Mas talvez nós estamos como aquele jovem rico que perguntou assim, Jesus, como é que eu faço aí para seguir o Senhor? O Senhor Jesus fala para ele assim, obedece meus mandamentos. Segue os mandamentos. Ele fala assim, eu já obedeço, já conheço os mandamentos e eu faço isso tudo. Jesus fala para ele assim, você quer ser perfeito? Vende o que você tem. Aí Jesus vai dizer, verdadeiramente, dá aos pobres. Vem e me segue. Quanto Jesus vale para você, meu irmão? Eu queria que você fizesse uma reflexão e olhasse para a sua vida. Porque esse texto vai finalizar com Jesus defendendo a nossa adoração a Ele. Se você quiser adorar Jesus de todo o seu coração, Ele vai defender você. Se você se propor a adorar Jesus com o melhor que você tem, e não com o resto, e não com aquilo que lhe sobra, Jesus vai defender você, meu irmão. Jesus finaliza aqui no verso 7 e verso 8, dizendo assim, deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Jesus vai concluir aqui dizendo assim, olha, a adoração dessa mulher, ela é muito mais importante, porque ela trata aquilo que eu vim fazer. A nossa adoração precisa trazer para o nosso mundo, para o nosso tempo, para a nossa geração, aquilo que o Senhor Jesus veio fazer por nós. Não podemos dizer que nos relacionamos com Jesus se nós não o servimos, se nós não temos intimidade com Ele e se nós não o adoramos. O desafio para nós hoje é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O desafio para você nessa noite é adorar ao Senhor e oferecer ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Para de entregar o resto. Para de dar aquilo que sobra. Começa a colocar a sua casa, a sua vida, o seu corpo, o seu tempo, os seus recursos com prioridade para o reino de Deus. Cuidado com os agitos, tá? Cuidado. Estou chamando você para os agitos, não. Porque a gente tem um outro problema. A gente começa a pensar que o pastor está chamando a gente para os agitos. Estou chamando você para uma intimidade com Deus. Eu estou chamando você para entregar ao Senhor no seu interior, entregar ao Senhor na sua vida cotidiana, na sua casa, seja num pequeno grupo que você recebe na sua casa, seja alguém do seu bairro que você traz para sentar na mesa na sua casa e você fala do Evangelho para ele, seja no lugar que você vai, em qualquer ação que você faça, onde você coloca o reino do Senhor em primeiro lugar. Eu não estou falando de programa. Estou falando de atividade. Atividade de igreja local. Estou falando de vida com Deus. Estou falando de prestar serviço ao Senhor. Aquilo que você faz enquanto você vai no seu trabalho, enquanto você conversa com as pessoas. Se você oferecer o seu melhor, o Senhor Jesus vai se levantar a seu favor, meu irmão. Para de entregar a merreca. Para de entregar o restinho. Deixa de ser mesquinho. Cuidado com a avareza. Cuidado. Você não tem nada. O Deus que eu sirvo, se Ele quiser tirar tudo de você agora, Ele tira agora. Você pode ser quem for. E eu vou dizer isso com base na palavra dele, na palavra do Senhor, porque ele fez isso com um homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal, temente a Deus. Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, fez isso com ele. Você sabe como é que é o nome dele? É Jó. Sabe como é que foi a retirada? Veio um servo e falou assim, morreu seus animais.
Antes desse servo sair, veio outro e falou assim: ó, sua lavoura está toda destruída. Ó, o restinho de animal que tinha, antes de sair um veio outro, vieram, levaram, roubaram, levaram tudo. Antes desse sair, veio outro e falou assim: aqui a casa lá dos seus filhos caiu, morreu tudo. Quem nós pensamos que somos? Quem você pensa que é? Nós estamos falando de um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E o Senhor permitiu que tudo lhe fosse tirado. Ah, mas a declaração de Jó, ela é maravilhosa. Ele fala assim: eu vim no mundo como? Como que Jó veio no mundo? Eu vim nu. Nu eu volto para essa terra, para esse pó. Isso é adoração. O Senhor não está preocupado com suas coisas. O Senhor não está preocupado com as suas coisas. Há poucos dias eu preguei isso aqui, porque vocês andam ansiosos com o que é a vez de comer, de beber, de vestir. Por quê? Vamos começar a prestar um culto ao Senhor, sadio, saudável, com serviço, com intimidade, com adoração, oferecendo o melhor para o Senhor. Às vezes, nós somos, às vezes não, nós é que somos a parte tóxica desse relacionamento. Porque nós queremos de Deus, nós queremos que Jesus faça para nós. E quando Jesus vira para a gente e fala assim: hein, vende o que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Jesus não, Jesus tem que morrer por nós, é assim? Não, Jesus tem que me abençoar, Jesus me socorre, Jesus me cura, Jesus me abençoa, Jesus é isso, eu quero aquilo. Aí Jesus vira para a gente e fala assim: ô meu filho, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabe o que a gente faz? Se hoje vai rolar, não vai dar não. Jesus vai dizer para a gente assim aqui: deixa o seu pecado, abandona o seu pecado. A gente fala assim: Jesus, isso aí não vai dar para nós não. Mas aqui, continua me abençoando, continua fazendo por mim. E outra coisa, quando o Senhor chegar no céu, não esquece de mim não, hein? Não esquece de mim não. Nós somos a parte tóxica. Mas você pode mudar isso, você pode ter um relacionamento saudável, sadio, perfeito com Deus hoje, amém, irmão? Sirva a Ele, tenha intimidade com Ele, adore ao Senhor e adore com o que você tem de melhor. Faça isso e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Você vai experimentar um relacionamento verdadeiramente saudável com Deus. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Coloque seu coração diante do Senhor. Como você tem servido ao Senhor? O que você tem entregado a Ele? O que precisa melhorar, meu irmão? Fala com Deus aí. Faça a sua oração. Coloque a sua vida diante do Senhor. O que você tem oferecido para o Senhor? É o melhor? Ou você está preocupado com você mesmo? Você tem usado os seus recursos para o Senhor? Você tem usado o seu tempo para o Senhor? Você tem servido ao Senhor como a Marta de João capítulo 12? Ou você tem servido ao Senhor como a Marta de Lucas capítulo 10? Quanto de intimidade você tem buscado com Jesus? Aquela de estar à mesa, mas sendo um ladrão? Que rouba ao Senhor nos dízimos, nas ofertas? Que rouba ao Senhor em não oferecer a Ele um culto racional? Que rouba ao Senhor querendo as bênçãos do Senhor, mas não consegue abandonar o seu pecado? Como é que você está sentado na mesa? O que você vai ouvir quando você chegar lá no grande dia? Servo bom e fiel, entra para o reino. Ou apartai-vos de mim, não vos conheço.
Que adoração você tem dado ao Senhor? Você tem utilizado os seus recursos para a obra do Senhor? Ou você tem sido avarento? Não, por que isso? Vamos fazer outra coisa com esse dinheiro, vamos fazer outra coisa com esse tempo, vamos fazer outra coisa com a minha casa, vamos fazer outra coisa com os meus recursos. Isso é muito importante para a gente dar para Jesus. É assim que você tem vivido? Ou você tem dedicado a sua vida para oferecer tudo que você tem a Jesus? Prostre diante dele nesse dia, meu irmão. Seu relacionamento pode mudar com ele hoje. Senhor, obrigado por esta noite preciosa. Obrigado por esta palavra. Porque nós já recebemos do Senhor aquilo que o Senhor propôs a nos dar. Neste relacionamento que nós temos com o Senhor, a sua parte o Senhor já fez. E que nós possamos nessa noite, Deus, servir ao Senhor e servir com alegria. Começar a buscar intimidade com o Senhor, mas uma intimidade verdadeira, não mentirosa, não falsa, porque o Senhor conhece o nosso interior. A gente pode enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas a gente não consegue enganar o Senhor. Nos dê uma adoração verdadeira, sincera, que nos custe. Que nós possamos entregar ao Senhor aquilo que é o melhor, aquilo que é o mais precioso, aquilo que nós sabemos que o Senhor merece, porque o Senhor é merecedor de todas as coisas, não de algumas coisas. E que a sua igreja nessa noite possa crescer um pouquinho mais nesse relacionamento, servir ao Senhor e servir com alegria, ter intimidade com o Senhor e te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, que nessa semana possamos experimentar tudo isso de maneira graciosa, de maneira gloriosa, porque nós cremos que em breve o Senhor Jesus virá nos buscar. E nós ouviremos do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Que a nossa semana seja uma semana poderosa, produtiva, agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Jesus te abençoe.